Olá, saudações a todos. Meu nome é Cristiane, sou bacharel em Direito, pós-graduanda em Direito Médico e da Saúde, enfermeira assistencial em unidade de terapia intensiva, neonatal e pediátrica e especialista em enfermagem e terapia intensiva pediátrica. Vou discorrer sobre o tema transplante de órgãos e pediatria sobre a ótica da bioética. Primeiramente, deixando aqui um adendo sobre a complexidade desse tema, pois o nascimento de uma criança ela é considerada como um presente. A criança ela significa vida. Como falar em morte num momento deste? Principalmente na nossa sociedade, que vê a morte como um castigo. O que dizer da criança que está iniciando a vida? A primeira coisa que devemos entender é que a abordagem ela tem que ser empática, sincera, franca, mas nunca de uma forma que mascare o que está acontecendo. Primeiramente, antes de qualquer coisa, antes de sequer abordar o fato de que existe a possibilidade de transplante de órgãos, é conscientizar a família sobre a clínica da criança, deixar ela ter o entendimento de que aquela patologia é incurável, aquela criança ela não tem uma possibilidade terapêutica. É muito difícil, é muito complicado, vai depender muito da sensibilidade, da empatia da equipe. Após essa primeira abordagem, se falar sobre os testes que vão ser realizados para detecção de morte encefálica, né? Existe uma resolução do CFM, a 1480 de 97, que estabelece os critérios, os passos para diagnóstico de morte encefálica. Ela é um protocolo técnico, a equipe é muito técnica. O que acontece muito é a equipe de saúde se perder nos termos técnicos. Deve-se haver a conscientização da equipe que, neste momento, ela deve deixar de lado e falar de uma forma clara para que a família entenda. Principalmente porque a morte encefálica vai ser a que vai estar tratada no atestado de óbito da criança. E como explicar para a família que a partir do diagnóstico de morte encefálica é que é a data do óbito, sendo que até então, para fazer a doação de órgãos, que ainda vai ser abordada com a família, essa criança ainda vai se manter no ventilador. E o ventilador vai estar respirando, ela vai entender que é a criança que está respirando. É um outro passo de conscientização da família. Explicar que tudo aquilo está sendo mantido mecanicamente. Então, é uma equipe que precisa muito garantir a confiança dessa família. A abordagem tem que ser tranquila, tem que ser em um local, sem intervenção externa. O familiar, ele tem que entender e aceitar que aquela situação é irreversível de uma forma tranquila. Mas a equipe também não pode esquecer que na possibilidade de transplante de órgãos, aquilo tem que ser um tanto quanto ágil, tem que ser rápido. Nós estamos correndo contra o tempo para, a partir daquele ponto final, iniciar a esperança de uma outra criança. A bioética, ela existe nesse sentido, ela é um instrumento para se conseguir que essa abordagem seja de uma forma justa, autônoma e sem causar mal para a família. Na autonomia nesse sentido, levando já para o lado dos 4 princípios da bioética,
ela vai ser totalmente realizada pela família, diferente de um paciente adulto. O paciente adulto pode ser que em algum momento da vida dele ele manifestou interesse em doar órgãos. Ali não, ali vai ser 100% os familiares, os pais é que vão decidir se vai aceitar ou não a doação dos órgãos da criança. E para eles, a visão deles, eles têm que fazer o melhor para aquela criança, não causar nenhum mal para ela, independente da situação. E uma coisa que a equipe acaba não falando, não abordando, é sobre como esse corpo vai ser tratado. É difícil, é complicado, existe. A equipe tem que desenvolver um jeito o mais tranquilo possível para abordar isso, mas tem que deixar a família entender que o que vai ser retirado é interno, que a criança não vai chegar para eles mutilada. Parece bobagem, parece uma coisa tão simples de entender, mas não é. Muitas vezes eles não aceitam porque eles entendem isso, que a criança vai chegar lá do outro lado faltando pedaços. Então, por isso que os pais têm que confiar muito na equipe e a equipe tem que ser uma equipe que converse de uma forma franca, para que essa autonomia diretamente ligada aos pais, ela seja realizada de uma forma conhecedora, conscientizada, já para entrar nos outros dois, na beneficência e não maleficência, porque eles têm que entender que eles são os detentores da decisão. E ninguém em nenhum momento vai obrigá-los a doar os órgãos dos seus filhos. Até porque, se ficar essa dúvida, se eles não entenderem isso, pode ser que mais para frente eles se arrependam. Então, tudo tem que ser muito bem explicado. E, no princípio da justiça, a gente já entra em todo o transcorrer dessa abordagem. Ressalto aqui que o transplante, a abordagem para o transplante, ele tem que ser a última coisa a se falar. Primeiramente, a equipe tem que criar essa confiança nos pais, de que tudo está sendo feito, tudo foi feito para o melhor desenlace dessa situação, mas infelizmente a clínica da criança não permitiu que ela se salvasse. E que o transplante é uma opção para eles para dar esperança para outras crianças. Aqui deixo uma ressalva que eu não fui procurar dados estatísticos sobre doação de órgãos em pediatria. Falo empiricamente pela minha experiência na unidade. Nunca vi nenhuma criança com morte encefálica ir a transplante. Talvez por conta disso, por conta da abordagem da equipe de saúde nesse momento. Porque o fato de correr contra o tempo para tentar permitir que esses órgãos fossem doados, acaba fazendo com que a equipe não veja com a atenção necessária os pais da criança que vai ser a provável doadora. É um tema complexo, é muito difícil de abordagem, mas eu acho que se todos começarem a se desenvolver, a entender como que funciona, uma coisa que é muito importante neste momento é o envolvimento do Comitê de Bioética da instituição. Ele ajuda muito a instituir os protocolos e a abordagem, tanto como recomendação, tanto quanto nos treinamentos para a equipe, para que ela possa abordar de uma forma correta, sem agressões e sem deixar nenhuma dúvida, esclarecendo tudo. A bioética ela é o instrumento adequado para se conduzir isso. Claro que a gente vai fazer tudo isso
tendo a esperança de que no final exista uma positiva da família indo aos órgãos. Mas devemos conscientizar também a equipe que, no caso de negativa, continuar amparando essa família, porque é uma decisão muito difícil, ainda mais em pediatria. É um tema que é pouco falado, é pouco trabalhado, ao meu entender. Enfim, isso é o que eu gostaria de passar. É uma breve reflexão, não tenho aqui a pretensão de esgotar o assunto, muito pelo contrário, de iniciar uma reflexão sobre o tema. Ele é complexo, ele é específico. A doação de órgãos no adulto já é um procedimento, um processo muito difícil, que diria em pediatria. E na condição de uma pessoa que quer defender os direitos da criança, ali se termina, infelizmente, se encerra uma vida. Mas se nós soubermos conduzir essa situação, talvez a gente inicie e dê esperança para outras crianças que ainda têm possibilidades terapêuticas. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigada.